nossa leitura bíblica base para a mensagem nesta noite, nós vamos encontrar no Salmo 139. Salmo 139, de 1 a 10. Diz assim a palavra santa do Senhor. O título é A Onipresença e a Onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Palavra da salvação. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado, Pai, pela Tua igreja. Rogamos, Senhor, que o Teu Espírito venha falar para nós. Abra os nossos entendimentos para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, mais uma vez nós agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus pela saúde, por estarmos aqui, agradecemos ao gabinete pastoral, nosso pastor, pelo convite e pela indicação de partilhar essa santa e boa palavra. O nosso tema é paternidade, a paternidade e o cuidado de um Deus que governa o universo. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. E o tema vem a calhar, porque a palavra nos diz que há um só Deus. Há um só Deus, que é Pai de todos. Então a paternidade nos remete a memórias. A paternidade nos remete a saudades. Nos remete também a dores. E muitas vezes a traumas. Muitas vezes a traumas. Todos nós que estamos aqui tivemos um pai. Alguns biológicos, outros pais de coração. O que é então a paternidade? Nós vamos falar da paternidade e o cuidado de um Deus que governa o mundo. O que é a paternidade? O dicionário nos diz que a paternidade é a qualidade ou a condição de pai, ou ainda é um vínculo sanguíneo que une o filho e o pai. E realmente é assim que é. São relações que nascem e se tornam dependentes. O filho se torna dependente. O filho existe por causa do pai e o pai é pai por causa dos filhos. Então, paternidade é isto. Logo, a paternidade é também uma qualidade de quem se torna pai e vive como tal.
eu não posso dizer que eu exerço a paternidade só apenas na boca. Não. Eu tenho que viver como pai. Não apenas porque gerou, mas porque expressa amor. Quando você está a exercer a paternidade, é porque você exerce amor, exerce zelo, exerce cuidado e exerce responsabilidade. Paternidade. Pai, mais do que um super-herói, é alguém que assume a vida do outro até ao fim. O pai não é aquele que gera e diz que eu sou pai. Não. Pai é aquele que assume aquela vida até ao fim. Porque a palavra vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. Nós temos que cuidar dessa herança. E quando se trata então de Deus Pai, paternidade e o cuidado de um Deus que governa o universo. Quando se trata de Deus Pai, nós vemos todo o empenho de Deus em ser um bom Pai através de Jesus Cristo. Porque no Velho Testamento quase que não se tratava Deus por Pai. Quem nos traz a figura de Deus como Pai é Cristo. Cristo é que nos apresenta Deus como Pai. Jesus nos apresenta a paternidade de Deus Pai, quando Ele o chama de Abba, Pai. Abba é um termo muito próximo, é um termo muito íntimo. Há quem chama paizinho, paizinho querido. Chamar Deus de Abba demonstra um afeto, demonstra um amor genuíno, um amor desinteressado, mas de modo completamente terno, um modo carinhoso, um modo de afeição a Deus, Abba, Pai. Por isso é que quando os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar a orar, Mateus 6:9, Jesus começou a lhes ensinar assim: portanto, vocês, quando quiserem orar, entrem nos vossos aposentos e comecem como? Pai Nosso. Porque se nós formos no Velho Testamento e vermos como é que os nossos antepassados oravam, aquilo era muita reverência soberano, altíssimo, tu que estás nos mais altos céus. Mas Jesus ensina os seus discípulos a orar. Quando vocês quiserem orar, vão dizer Pai, Pai Nosso. Paternidade e cuidado de um Deus. Então nos leva ao entendimento, quando Jesus nos diz Pai Nosso, nos leva ao entendimento que há um Deus que é Pai de todos. Há um Deus que é Pai de todos, com quem um dia todos nós que estamos aqui, se perseverarmos, nos encontraremos com Ele pessoalmente. É verdade, Senhor. Mas que já foi revelado a partir do seu Filho. O carinho e o cuidado que Deus tem para conosco foi revelado pelo carinho e cuidado que Cristo teve por nós. Os discípulos, quando perguntaram ao Mestre: Mestre, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta que Ele nos deu? Há tanto tempo que vocês estão comigo e ainda não viram o Pai? Quem me vê a mim vê. Então nós já temos aqui um indicador como é que é o cuidado, como é que é o zelo de Deus. Porque Cristo nos mostrou
como é que é. O amor de Deus é infinito e insubstituível. O amor de Deus é zeloso e cura todas as ausências paternas da vida humana. Se não vejamos o que o salmista diz. O salmista diz assim no Salmo 27:10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor me recolherá. E Isaías 63:16, ele vai dizer assim: mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Na Bíblia, Deus se revela como Criador e Ele assume esta função e age como tal. O homem é apresentado como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, a parte A, diz isso mesmo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. As Escrituras nos falam de Deus como Pai de Israel, Pai de Cristo, Pai do homem, ou se quisermos, Pai da humanidade. A paternidade e o cuidado de um Deus que governa o universo. Deus como Pai de Israel, o povo de Israel. Deus criou a nação de Israel, cuidou dela e estabeleceu um relacionamento especial com esta nação. E Deus queria apenas que esta nação respondesse a este cuidado com amor expressado pela obediência. Deus do povo de Israel queria apenas obediência. Contudo, todo este cuidado e amor demonstrado por Deus a esta nação era frequentemente recusado pelo seu povo escolhido. E aqui nós vemos semelhanças conosco. Deus nos tornou também seus filhos. E o que Ele quer de nós hoje? Também só quer que nós obedeçamos. Mas muitas vezes nós somos muito desobedientes. Nós somos muitas vezes desobedientes. Muitos de nós, assim como a nação de Israel, pensamos que podemos nos governar por nós mesmos. Podemos fazer tudo o que nós quisermos com as nossas vidas, porque quem manda na minha vida sou eu. Mas Gênesis 2:7 vem então nos esclarecer. Gênesis diz assim: diz que Deus nos emprestou o seu fôlego de vida para que nós nos tornássemos o quê? Almas viventes. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Devemos nos lembrar que somos o que somos porque o fôlego de vida que nós temos hoje, quem nos insuflou? Deus. Quando Deus diz: chega, este fôlego que eu te dei volta para mim, o que acontece com o nosso egoísmo? O que acontece com a nossa desobediência? Como é que fica a nossa arrogância? Como é que fica a nossa prepotência? Como é que fica as riquezas que acumulamos, as inimizades que plantamos? E até a coragem que nós muitos temos de dizer que não existe Deus. Quando Deus retira o fôlego de vida,
aquele que diz que não existe Deus, o que acontece com ele? Acaba. Porque o fôlego de vida pertence a Deus. Pai. Deus Pai. Precisamos nos lembrar sempre de que dependemos de Deus para existir. E apóstolo Paulo nos faz lembrar isso mesmo. Atos, capítulo 12, capítulo 17, versículo 28a, a parte A. Atos 17, 28, diz assim: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nós, sem Deus, não viveríamos. Sem Deus, não nos moveríamos. Sem Deus, não existiríamos. O irmão está aqui hoje, é porque Deus existe. O irmão conseguiu se mover da tua casa até aqui, é porque Deus esteve contigo. O cuidado de um Deus que cuida do universo. Deus, como Pai de Cristo, é um mistério. Deus, como Pai de Cristo, é um mistério. No Antigo Testamento, Jesus foi identificado como Messias e como Filho de Deus. E vemos algumas indicações. É um mistério porque nós, humanamente falando, não é possível uma mulher conceber sem conhecer um homem. Mas Cristo nasceu assim. Cristo nasceu assim. Deus como Pai da humanidade. Deus como Pai da humanidade, nós aqui encontramos essa paternidade como sendo uma paternidade universal. Já vimos que paternidade é cuidado, paternidade é zelo, paternidade é carinho, paternidade é amor. Então nós vemos aqui que Deus como Pai da humanidade é uma paternidade universal. Porque segundo a qual Deus é Pai de todo o ser humano. Esta paternidade custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que cada um de nós aqui presente pudesse se tornar filho de Deus. Meu Deus. Senhor Jesus, como seu único Filho suficiente e exclusivo, Ele é o Salvador. Ele é que nos trouxe a possibilidade de hoje nós sermos chamados filhos de Deus. Então nós vamos ver aqui algumas qualidades da paternidade divina. Nós somos pais, somos mães. Vamos ver quais são as qualidades da paternidade deste que cuida e sempre cuidará do universo. Deus é amor. Deus é amor. E João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê faça o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tem muito sentido para nós hoje. Amar é a maior qualidade paterna. E isso implica perdão e paciência. Perdão e paciência. É importante também nós associarmos a paternidade de Deus em nossa vida com a presença amorosa, compassiva e paciente que cuida de nós e se preocupa com cada um de nós que está aqui presente. Meu irmão, saiba que Deus se preocupa contigo, comigo, com todos nós que estamos aqui hoje. Exemplo, o salmista vai dizer:
Deitei, logo adormeci. Acordei porque o Senhor me sustentou. Todos nós que estamos aqui, ontem fomos deitar. Hoje acordamos porque Deus nos sustentou. De outro modo, já não estaríamos aqui. É Deus. É Deus. É esse cuidado que Deus tem com o seu universo. Outra característica, Deus trabalhador. Deus trabalhador. São João 5,17 diz assim, Cristo diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa qualidade não é apenas física, mas é também emocional, mental e principalmente educacional. Até parece estranho falar que Deus é trabalhador, não é? Parece estranho. Mas o trabalho divino é uma ação integral e em benefício do ser humano. Ele está trabalhando o tempo inteiro. Meus irmãos, eu quando dou um passo, é Deus que está trabalhando. Eu quando respiro, é Deus que está trabalhando. Atos 17, 28. Porque nele existimos, nele nos movemos e nele vivemos. É Deus. Deus é um trabalhador por excelência. Deus é uma companhia constante. Deus é uma companhia constante. Em qualquer lugar, em qualquer momento, nós temos Deus ao nosso lado. Nos momentos bons, Deus está no nosso lado. Nos momentos difíceis, Deus está no nosso lado. Naqueles momentos que não temos nenhum sentimento, ainda assim, Deus está no nosso lado. O irmão está contente? Louve a Deus. O irmão está com problema? Busque a Deus. Porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Deus é uma companhia constante. Não é possível nós descrevermos todas as qualidades da paternidade de Deus. Nós hoje devemos nos dar por felizes, porque Cristo nos trouxe a doutrina da paternidade. Nós hoje podemos orar, Pai nosso que estás nos céus. Meu Deus, meu Pai, porque Cristo nos trouxe essa doutrina. No Antigo Testamento era muito difícil o povo de Israel pronunciar Pai a Deus. Seu pastor me corrija, mas as pessoas falam reino de Deus e reino dos céus, porque antigamente as pessoas até tinham medo de pronunciar o nome de Deus, Jeová. Era de ter medo, mas Cristo nos traz a doutrina da paternidade de Deus. Ele nos ensina a falar Pai. Hoje, a paternidade de Deus sai dos limites geográficos de Israel. Porque antigamente o povo escolhido de Deus era o povo de Israel. Hoje essa paternidade se estende à igreja toda, que é composta por pessoas de todos os povos. E nós, Samaria, também estamos incluídos nessa paternidade. Deus é um Deus por excelência. E para além de nos cuidar como criatura, Deus continua cuidando da sua natureza. A natureza que Ele próprio criou. Isto mesmo, o salmista, na leitura que nós fizemos, ele vai dizer: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu me sondaste e me conheces. Deus conhece cada um de nós que está aqui presente. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus caminhos.
conheces os meus caminhos. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, quer dizer, estes atos de Deus são tão maravilhosos, tão altos, que o salmista não pôde atingir. É o que ele dizia aqui. E depois ele vai se perguntando: para onde me irei do teu Espírito, Senhor? Deus está em todo lugar. Para onde me irei da tua face, Senhor? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer a terra, tu também aí estás. Deus está em todo lugar. Por isso é que quando nós cometemos alguma coisa, alguma falta para com Deus, nós só temos um caminho: é nos arrependermos e voltarmos para Deus. Porque se tentarmos fugir, Deus está em todos os lugares. Paternidade e o cuidado de um Deus que governa o universo. Deus continua a governar o universo. Deus continua a governar o universo. Mas tem muitas guerras, tem muita fome, tem muita violência. Deus continua a governar o universo. Se não vejamos, quem fez o sol? Deus. O sol continua a brilhar. Quando nós vemos o sol a brilhar, nós conseguimos ver quem? Deus. Porque se Deus retirar o sol deixa de brilhar. Quem fez a lua? Deus. Quando a lua ilumina as noites escuras, quem é que está a trabalhar por detrás disso tudo? Deus. O universo, da forma que ele está, com habitabilidade, ou com forma para nós os humanos viverem, quem é que fez? Deus. Porque Gênesis 1:2, ele vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. Quem transformou essa terra sem forma e vazia? Deus. E a terra com forma, e a terra bela como existe, ainda continua a existir até hoje. Então, quem sustém tudo isso? Deus. A paternidade e o cuidado de Deus que governa o universo. Querendo nós acreditarmos ou não, Deus continua no controle do universo. E Deus continua no controle das nossas vidas. Que Deus possa abençoar essas palavras em nossos corações. Amém? Amém.